Bem, pessoal, estou gravando mais um vídeo para vocês dessa semana que vai ser sobre identificar frações equivalentes. Esse é um assunto que a gente já viu no início, desde que paramos nas nossas aulas presenciais. Então, eu resolvi revisar ele, já que ele é um tópico do descritor 23, tá? Então, para a gente identificar uma fração equivalente, a gente precisa, primeiramente, saber quais são os números primos. Por que saber os números primos? Porque saber o que é um número primo, ele vai me dizer que eu não tenho mais como simplificar, eu não tenho mais como fatorar esse número. E para eu fazer uma fração equivalente, eu preciso, através desses números primos, fatorar esse número. Então, antes de começar, eu só vou fazer uma breve lembrança dos números primos, tá? Lembrando, número primo nada mais é do que o número que divide por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim sucessivamente, tá? O que a gente mais vai trabalhar, mais usual, seria esses 4 primeiros. 2, 3, 5 e 7, tá? Então, ó, para a gente identificar uma fração equivalente, a gente primeiro vai olhar se a minha fração, uma das dicas, né? É a gente observar a fração e perceber se esses números aqui, eles são primos ou não. Nós vimos que tanto 6 quanto 15 não é primo. Temos duas maneiras de identificar e encontrar uma fração equivalente, tá? Então, ó, nós podemos multiplicar, fazer o movimento da multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Então, 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 30. Posso fazer essa multiplicação, ó, sempre multiplicando. Observem que o número que eu estou multiplicando no numerador, eu também estou multiplicando no denominador. Então, daria 18 sobre 45. Tá? Isso é se eu pegar uma fração qualquer e eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, até eu encontrar infinitas possibilidades de uma fração equivalente. Mas, para eu chegar numa fração equivalente, eu posso chegar na fração equivalente raiz, que eu vou colocar ela aqui. Ó. Vou trazer novamente o 6 dividido por 15. E a gente vai perceber que o 6 e o 15, eles dividem pelo número 3. Então, ó, 6 dividido por 3 daria 2. 15 dividido por 3 daria 5. Então, a minha fração equivalente original seria 2 sobre 15. Não quer dizer que 12 sobre 30 é uma fração equivalente a essa. É também. Mas a minha fração primária ou inicial seria 2 sobre 15. Ok? Então, sempre que você encontrar uma fração que não tem número primo, você pode fatorar ela, ou seja, dividir por números primos iguais, ou multiplicar ela por números primos também, ou por números naturais também iguais. Eu vou encontrar frações equivalentes, tá? Estou mostrando aqui, ó, as duas maneiras, ok? Já no exemplo 2, nós temos o 3 e o 7. Como eu falei, ó, o 3 e o 7, ele é primo. Então, essa fração aqui é a minha fração primária, ou inicial. Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por 2 e multiplicar aqui por 2, que daria 6 sobre 14. Vou multiplicar agora por 3, que daria 9 sobre 21. Novamente, ó, observem que eu estou multiplicando. Vou multiplicar por 4, daria 12 sobre 28. Por 5,
daria 15 sobre 35. Por 6, daria 18 sobre 42. E assim, ó, sucessivamente. Se fosse por 7, eu ia sair somando, multiplicando por 7. Essa sempre eu vou estar multiplicando a minha fração inicial, tá? Então, nas questões que pode vir uma fração sem ser com um número primo e você precisar encontrar uma fração equivalente que eu tenha que multiplicar, ou eu posso encontrar uma fração equivalente onde eu tenha que fatorar. Então, vocês precisam observar sempre as duas maneiras, a fim de que vocês possam encontrar frações equivalentes que satisfaçam a sua resposta. Nem sempre ela vai ser uma multiplicação, ou nem sempre vocês vão ter que fatorar. Como eu coloquei aqui o exemplo, ó, o outro exemplo, 14 sobre 18. Então, ó, se eu dividir 14 por 2 e 18 por 2, eu vou encontrar 7 sobre 9. Essa daqui seria como 7. E eu tenho 7, que é um número primo, e o 9, que não é. Se eu tenho um número primo e o outro não é um número primo, é um número composto, então eu também não tenho como calcular ou fatorar mais minha fração equivalente, visto que eles são, um é o primo e o outro é composto, de maneira que não tem como eu simplificar mais esse número. Ok? Um outro exemplo que a gente pode trazer é, por exemplo, imagine que você ganha uma barra de chocolate, onde vocês viram aqui, ó, que José ganha uma barra de chocolate que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços de chocolate, onde o total dele é 8. Só que ele já comeu 6 pedaços. Então, ó, se ele já comeu 6, ele comeu 6 sobre 8. Já João, ele tem uma barra de chocolate também, idêntica a essa, idêntica a de José, só que ao invés dele ter 8 pedaços, ele dividiu em mais pedaços. Os pedaços são menores. Então, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o total da barra dele é 12 pedaços. Só que ele comeu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele comeu 9 pedaços, tá? Então, ó, observem que essas frações, elas são, ao ver de início, são diferentes, tá? Então, vai ter várias perguntas relacionadas a essas frações que vocês vão precisar responder. Por exemplo, elas têm João comeu mais do que José. José comeu mais do que João. João comeu o dobro de José. Vai ter várias perguntas relacionadas a esse desenho e a essa formação de fração, tá? Então, como o nosso assunto é fração equivalente, vocês vão precisar observar o seguinte. Ó, eu tenho 6 sobre 8 de José e de João 9 sobre 12. Então, eu vou primeiramente verificar qual é a minha fração raiz ou qual é a minha fração primária. Então, vejam, se eu dividir aqui por 2, aqui eu também vou dividir por 2. Vai dar 3 sobre 4. Ou seja, ele comeu 3/4 do total da minha barra de chocolate, José. Se eu dividir a de João por 3, eu também vou encontrar 3/4. Ou seja, o que isso implica? Que apesar deles terem frações diferentes, as frações dele, elas são o quê? Equivalentes. Visto que quando eu fatorei, eu percebo que os dois comeram a mesma quantidade de chocolate, apesar de ter divisões diferentes. Uma tem 8, a outra tem 12. Mas, em contrapartida, José só comeu 6 e João comeu 9. Eles, apesar de diferentes pedaços da barra de chocolate, eles comeram a mesma quantidade de chocolate. Ok? Então,
Então, vocês precisam observar as frações que vai montar na questão e perceber, através delas, qual resposta está mais indicada para essa questão. Então, aqui nós temos 4 pessoas, onde elas participaram de um concurso, de uma prova de matemática, tá? Onde Maria acertou 2/4, José acertou 5/15, João acertou 6/12 e Antônia acertou 9/4. Eu quero saber quais alunos acertaram a mesma quantidade de questões. Será que tem algum que acertou a mesma quantidade? Professor, 2/4, 5/15, 6/12, 4/9, são todos diferentes. Mas será? A gente primeiro precisa observar as frações e verificar se, quando eu fatorar elas, eu vou encontrar alguma fração ou algumas frações que sejam equivalentes. Então vamos lá ver. Se eu dividir a de Maria aqui por 2, eu vou ter, lembrando, eu divido no numerador e no denominador. Então eu vou encontrar 1/2. Maria acertou 1/2. Ou seja, Maria acertou metade das questões que o professor de matemática passou. José, se eu dividir aqui por 3, por 5 e aqui por 5, eu vou encontrar 1/3. José acertou 1/3 das questões. Eu já sei que Maria e José não acertaram a mesma quantidade de questões, tá? João, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou encontrar 3/6. Observem aqui, será que ainda tenho como fatorar? Vou verificar. Então, ó, se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, eu vou encontrar 1/2. Observe que agora, ó, João acertou metade e Maria acertou metade das questões. E vamos ver se Antônia acertou igual a algum. Vejam. Antônia acertou 4 dividido por 9. 4 é um número composto. 9 é um número composto. Mas tem algum número primo que divide os dois ao mesmo tempo? Observe que o 4 é par e o 9 é ímpar. Se eu dividir por 2, daria 2, mas 9 não divide 2. Então, essa fração aqui eu não vou mexer. Ela é uma fração que está na forma primária. Eu não tenho mais o que fazer nela. Então, a minha resposta correta das pessoas que acertaram a mesma quantidade seria Maria e João. Porque eu fatorei e encontrei a mesma fração. Tá? Outro tipo de questão que possa vir seria, eu dei a fração 3/4 e perguntei a essas 4 pessoas que elas resolvessem uma questão onde a resposta seria 3/4. Visto que Paulo disse que uma fração que ele encontrou foi 12/16. Carol encontrou 9/8. Sandra encontrou 30/40 e Tônia encontrou 6/12. Eu quero saber quais dos meus alunos encontraram uma mesma resposta ou uma fração equivalente à minha resposta, que é 3/4. Então, o meu objetivo é chegar em 3/4. Então, o que eu vou fazer? Se eu dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2 também. Daria 6, daria 8. Se eu dividir por 2, novamente, os 2 dividem por 2. Por 2, que daria 3/4. Eita, ó, Paulo já acertou. Ou seja, eu já achei que uma fração equivalente de 3/4 seria 12/16. Vamos ver, Carol. 9 e 8. 9 e 8, eles têm como simplificar? Não. Por quê? O 9 só vai dividir por 1, por 3 e por 9.
o 8 não divide por 3 nem por 9. Então, eu não tenho como encontrar uma fração equivalente a essa. Então, Carol não acertou. Vamos ver, Sandra. Ó, uma dica. Toda vez que eu tiver uma fração equivalente e eu tiver adicionado o mesmo numerador e o mesmo denominador acrescidos de um zero em ambos, ó, se eu colocar um zero aqui e um zero aqui, que é o exemplo, e eu cortar, eu vou chegar também na minha mesma fração. Então eu nem preciso calcular ou pensar em fatorar. Eu simplesmente elimino os zeros e percebo que ela já acertou. Sandra também acertou. E Tônia, 6 sobre 12. Então, ó, dividir por 2, daria 3 sobre 6. Dividir por 3, daria 1 sobre 2. 1 sobre 2 não é a minha resposta. Então, a resposta correta seria Paulo e Sandra. Paulo e Sandra acertaram a mesma resposta que foi dada aqui. E por último, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu coloquei um probleminha para exemplificar o problema que vai vir para vocês, tá? Ou tipos de problemas que possa vir numa questão em que vocês precisem pensar em resolver. Observem que essa questão aqui, essa aula é só sobre frações equivalentes. Mas para que vocês comecem a treinar situações de problema e que vocês comecem a raciocinar as maneiras que vocês podem usar, tá? Na preparação de um bolo, foi colocado 3 xícaras de trigo para cada 5 xícaras de leite. Então, eu vou colocar aqui, ó, xícara de trigo. 3. Xícara de leite. 5. Então, se eu adicionar 3 xícaras de trigo, eu tenho que adicionar 5 xícaras de leite para que eu possa fazer o meu bolo. Então, eu quero saber quantas xícaras de leite vou precisar para adicionar se eu vou ter 27 xícaras de trigo. Quantas xícaras de leite eu vou ter que adicionar? Observem que agora nós temos frações equivalentes e uma proporção. Então, eu vou ter que calcular uma proporção ou eu vou procurar qual é o número que eu vou colocar aqui de forma que resolva a minha questão, ou seja, a solução do meu problema. Então, veja, nós temos duas maneiras, tá? Nós temos 3 para 27. 5 para x. Eu não sei quanto é x. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que dá 27? Ou eu poderia fazer 27 dividido por 3 daria 9. Ou seja, 3 vezes 9 daria 27. Logo, aqui embaixo também teria que ser 9, porque eu tenho que manter o mesmo elemento que eu estou multiplicando. Eu não posso interferir na minha proporção original, que é 3 sobre 5. Então, 5 vezes 9 seria 45 xícaras de leite, tá? Esse seria um pensamento de se resolver. Outro pensamento seria, ó, 3 sobre 5 está para 27 sobre x. Então, agora eu vou fazer, ó, meio pelos extremos. 3 vezes x é igual a 5 vezes 27. 3 vezes x, 3x. 27 vezes 5 vai dar 135. X é igual a 135 dividido por 3. X é igual a 45. Observem que das duas modos de pensar, eu cheguei no meu mesmo resultado, que foi
45 xícaras, tá? E é isso.